Tudo bem, pessoal? Se tem uma coisa melhor do que assistir um bom filme, é assistir a um bom filme de graça. E aqui no YouTube tem uma seleção bem interessante de filmes gratuitos que muita gente nem sabe que existem. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar alguns dos melhores filmes que você pode assistir de graça aqui no YouTube, sem precisar baixar nada, nem assinar nenhum serviço. E eu só peço que você deixe o like e se inscreva no canal já aqui no começo do vídeo. Já deixou o like e já se inscreveu? Então bora começar nossa lista. E já de cara eu trago pra você Cão de Briga, lançado em 2005, estrelado pelo Jet Li. A gente acompanha o Danny, um cara que à primeira vista parece ser só mais uma máquina de lutar. Ele foi criado como um verdadeiro cão de briga, obedecendo ordens, sem questionar e resolvendo tudo com violência. Mas será que ele é só isso? Ou será que dentro dele existe algo mais humano esperando aqui para despertar? Ao longo da história, o Dan acaba cruzando o caminho de pessoas que vivem de um jeito completamente diferente dele, e aí que a coisa começa a ficar interessante. A ação brutal do começo do filme dá espaço aqui para momentos mais profundos, mostrando um personagem que tenta se descobrir depois de viver anos sendo tratado como um animal. E desde o começo a gente vê que o Danny não é um cara comum. Ele foi condicionado a obedecer cegamente a um homem chamado Bart, que basicamente usa ele como uma arma. E essa relação é central pra gente entender a transformação do personagem. E as lutas são incríveis, mas o filme não se resume só nisso. O Jet Li entrega aqui uma das melhores cenas de ação da carreira dele, com coreografias insanas e um estilo de luta muito visceral. Mas o filme, como eu falei, surpreende não só por ser só de porrada, ele tem um lado mais humano, o que faz toda a diferença. A trilha do filme tem uma pegada bem diferente do que a gente espera em filme de ação. Isso porque ela foi feita pelo Massive Attack, um grupo de trip hop britânico que traz um clima meio melancólico, reforçando o tom da história. E o maior ponto forte do filme é acompanhar o Danny tentando entender o mundo de um jeito que ele nunca teve chance de ver antes. Isso gera momentos emocionantes e faz a gente torcer por ele de um jeito muito genuíno. E se você gosta de filmes de ação que vai além da pancadaria, ele tem um equilíbrio perfeito entre cenas eletrizantes e uma narrativa emocionante, mostrando que até nos lugares mais sombrios pode existir uma fagulha de humanidade. Então, se você ainda não assistiu, coloca ele na sua lista hoje mesmo e se prepara para uma experiência tanto física quanto emocional. E lembrando que esse filme tá totalmente de graça aqui no YouTube, então assiste aí, Cão de Briga. E continuando a nossa lista, se tem uma coisa que o terror asiático sabe fazer muito bem, é criar aquele clima pesado que vai te deixando cada vez mais tenso, sem precisar apelar para sustos fáceis. E é exatamente isso que Quando um Demônio Chama, de 2020, faz. A história acompanha a Si-yeon, uma jovem que volta para casa onde ela cresceu e que por acaso ela encontra um telefone antigo. Até aí nada demais, só que o problema é que esse telefone começa a tocar e do outro lado da linha está uma mulher chamada Young-suk, que também mora na mesma casa que ela, só que em outra época, 20 anos no passado. E a partir desse ponto, as duas começam a se comunicar e o que parecia ser apenas uma conversa inofensiva, logo se transforma em algo muito mais sombrio. E o que acontece quando você interfere no passado? Será que as consequências são realmente controláveis? Diferente de muitos filmes de terror que usam sustos previsíveis, Quando um Demônio Chama constrói uma tensão gradual, você sente o perigo aumentando e a história se envolve de um jeito que, se você simplesmente não consegue parar de assistir, as duas protagonistas entregam performances intensas. A química, ou melhor, o conflito entre a Si-yeon e a Young-suk é um dos pontos altos do filme. A forma como as emoções vão mudando conforme a história avança é impressionante. O filme não é só terror, ele tem elementos de suspense psicológico muito forte e, é claro, tem um toque de ficção científica com essa questão da comunicação entre passado e presente. Isso deixa a trama muito mais rica, imprevisível, e a ambientação da casa é fundamental para criar essa atmosfera do filme. Os detalhes visuais, o uso da iluminação contribui para essa sensação de inquietação, fazendo com que o espectador se sinta dentro daquela história. E Quando um Demônio Chama é um thriller psicológico, um terror na medida certa e com um roteiro que te prende do começo ao fim e te faz questionar até onde você iria para mudar o passado e se vale realmente fazer isso. Então, se você gosta de filmes que desafiam a sua mente e deixa aquela sensação de desconforto depois que acaba, esse aqui é perfeito para você. Então assista hoje mesmo, de graça no YouTube e 100% original,
Quando um Demônio Chama. E continuando a nossa lista de filmes de graça aqui do YouTube, sabe aqueles filmes que parecem calmos na superfície, mas conforme a história avança, você percebe que tem uma carga emocional muito mais pesada do que imaginava? Então, Garotas Inocentes de 2013 é exatamente assim, estrelado aqui pela Dakota Fanning e pela Elizabeth Olsen. Esse é um drama que fala sobre amizade, descobertas e aqueles momentos decisivos que faz a gente amadurecer, às vezes de formas que não esperávamos. Não é um filme cheio de reviravoltas, mas tem aquela vibe melancólica e reflexiva que pode tocar muita gente. A história acompanha a Lily, feita pela Dakota Fanning, e a Gary, feita pela Elizabeth Olsen, as duas melhores amigas que estão aproveitando o último verão antes da faculdade, e como qualquer outro adolescente nessa fase da vida, elas querem viver novas experiências e faz esse período ser inesquecível. Só que as coisas começam a mudar quando as duas se apaixonam pelo mesmo garoto, um artista de rua chamado David, e o que parecia uma amizade inabalável começa a ser testada por segredos e escolhas e sentimentos conflitantes. Garotas Inocentes não é só um filme sobre romance, ele fala sobre amadurecimento, sobre aprender a lidar com as consequências das nossas decisões e sobre como às vezes crescer significa perder algo no caminho. A química entre Dakota Fanning e Elizabeth Olsen é muito boa. O filme funciona porque as duas protagonistas entregam uma atuação bem natural. A relação entre a Lily e a Gary parece real, cheia daqueles momentos de cumplicidade, mas também de pequenas tensões que fazem parte da amizade. E o filme tem uma fotografia muito bonita, com aquele tom ensolarado e meio nostálgico, que combina perfeitamente com a sensação de que é o último verão antes da vida adulta. E apesar do triângulo amoroso ser parte da história, o foco não é só nisso. O filme explora como cada personagem lida com o amadurecimento e as mudanças inevitáveis da vida. A música do filme combina muito bem com o tom melancólico e introspectivo da história, tem aquela vibe indie que ajuda a criar a atmosfera certa. Então, se você curte filmes mais sensíveis, que fala sobre amizade, crescimento e mudança, Garotas Inocentes pode ser uma boa escolha para você. Ele não é um drama aqui super intenso, cheio de grandes acontecimentos, mas traz uma história muito sincera e realista sobre essa fase da vida em que tudo parece ao mesmo tempo emocionante e assustador. Então eu quero que você veja esse filme aqui hoje mesmo e depois volta aqui nos comentários e me conta o que você achou, beleza? Então aproveita que tá de graça aqui no YouTube, é só assistir Garotas Inocentes. E finalizando o nosso vídeo, eu trago Amor Bandido de 2012, dirigido pelo Jeff Nicholson e estrelado pelo Matt McConaughey. Esse é um daqueles filmes que parece simples à primeira vista, mas que vai crescendo aos poucos, te envolvendo de um jeito que quando você percebe, já tá completamente imerso na jornada dos personagens. Se você gosta de histórias sobre amadurecimento, amizade e amores proibidos, esse filme pode ser uma ótima escolha pra você. A história acompanha o Ellis, feito pelo Ty Sheridan, e o Nick Bourne, feito pelo Jacob Lorford, dois garotos que vivem às margens do rio Mississippi e passam o tempo explorando a região, e durante uma de suas aventuras eles descobrem um barco preso no alto de uma árvore numa ilha deserta. Só que eles percebem que não estão sozinhos, o barco pertence a um homem misterioso chamado Mudge. O Mudge tá escondido nessa ilha e ele pede ajuda pros garotos para reencontrar com seu ex-amor, a Juniper, feita pela Reese Witherspoon, mas a situação dele é mais complicada do que parece, porque conforme os garotos se envolvem nessa história, eles começam a perceber que o mundo adulto é muito mais perigoso do que eles imaginavam. Esse filme veio uma fase em que o Matt McConaughey estava tentando deixar para trás os papéis de comédia romântica e mostrar o seu talento em dramas mais profundos, então ele entrega uma atuação marcante, dando ao personagem um ar de mistério e carisma ao mesmo tempo. O coração do filme é na amizade, que são formadas aqui pelo Ellis, o Nick Bourne e o Mudge. Os garotos enxergam nele uma figura quase mística e essa relação acaba sendo essencial para o crescimento deles. O filme tem uma fotografia incrível, capturando a beleza e a dureza dos Estados Unidos. O rio Mississippi e as paisagens ao redor viram quase um personagem à parte na história, e apesar do título sugerir um romance, Amor Bandido é muito mais do que a ideia do amor do que sobre um romance em si. Ele mostra como diferentes personagens enxergam o amor de forma diferente, desde a paixão cega até desilusões inevitáveis. Então, se você curte filmes que são tanto como uma aventura como uma reflexão sobre a vida, Amor Bandido é uma ótima escolha. Ele tem um ritmo envolvente, personagens bem construídos e uma história que mistura emoção, perigo e descoberta. Então, se você ainda não viu,
coloca ele na sua lista e se prepara para uma história cheia de camadas. Assista hoje mesmo, de graça aqui no YouTube, Amor Bandido. E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Filmes de graça aqui no YouTube. E por incrível que pareça, tem muito filme de qualidade aqui no YouTube que tá totalmente de graça. Eu posso fazer aqui parte 1, parte 2, parte 3. Basta você querer. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes de graça lá no YouTube, tá bom? E logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais e fui!